Não, camponês, polonês, nacionalismo, o Polish peasant in the United States, que eu me gabava de ser um dos poucos brasileiros que tinha lido todos os 12 volumes. O Fernando Henrique, uma vez, ele afirmou que ele era o segundo que tinha lido. Mas salário mínimo e legislação trabalhista era uma... Salário mínimo, legislação trabalhista, o processo social, tudo em que isso estava envolvido, e a constituição de um mercado nacional. Lembre-se que na sociologia, nos clássicos da sociologia, a divisão social do trabalho tinha sido tratada como um processo social. Eu estou tratando também como sociólogo, mas um processo que é nitidamente econômico. Bem, esse é o segundo momento. E então, tem outra parte do livro que eu faço questão de apontar, pelo menos. Eu estou usando história política e ciência política. Para você entender o processo, você tem de ter, primeiro, o uso Vitor Nunes Leal. Eu uso Vitor Nunes Leal, que tinha estudado a Primeira República depois que ela tinha acabado, 45, 46. Mas depois eu estudo alguma, eu pego um velho chefe político, que tive sorte, de um chefe político de Cataguás, ou de Leopoldina, Pedro, um colega de universidade, era parente dele, e ele passa por São Paulo, e eu entrevisto 2, 3 horas na casa desse colega da faculdade. Isto era importante para mim, apesar de, como história política, é tosco para burro, mas era importante para entender o processo. Porque parte da dominação não era só a dominação com a moradia, parte também era o domínio político, que estava sendo quebrado com a reconstitucionalização brasileira. E toda a República de 46 até 64 podia ser estudado como um processo lento de destruição Eu vou dar mais um exemplo e vou parar. Puxa vida, uma hora. Passei longe de 40 minutos. Na livre docência. Livre docência e sempre essa é a coisa de ser um acaso. A escolha do tema depende do local onde eu estou, o jeito que eu trato, não. Mas a escolha do tema... Eu estou na faculdade de arquitetura. Estou numa situação em que eu estou chefiando uma cadeira como contratado. Eu nunca passei pela posição, quase nunca, não tenho passagem pela posição de assistente. Deve ter marcado também. 2 anos depois de entrar eu estou substituindo o catedrático. Sai, não parece mais, até eu sair da UFRGS. Ele foi para a ONU, não subiu. Ele foi para a ONU durante vários anos. E é o período em que todo o processo político brasileiro está indo 61, não dar posse ao Jango, até o golpe de 64. Nessa situação, eu precisava ter o doutorado. Faço em 64, correndo. No começo de 66, eu vou sair por um ano e eu estou num daqueles inquéritos policiais militares. Não sei se isso aí deve ser editado ou não. Que com o ato institucional número 2, param todos eles. Eles só vão recomeçar com o ato institucional número 5. Os professores que estão sendo acusados na FAO. A sorte de estar na FAO. Senão, eu estaria muito mais visível. Lá eu estou muito menos visível. A
apesar de que nós tínhamos um diretor que era claramente de direita. Mas de qualquer jeito, com um convite para passar um ano na ONU. Eu iria em setembro de 67. Chego em janeiro e diz, olha, eu tenho de marcar, lá era a questão de marcar a docência. A data era marcada, tinha de ser julho. E eu tinha de fazer uma tese. Dia 1º de janeiro de 66 eu comecei a tese. E a vasta ênfase que eu não conseguia pensar em tese que fosse teórica. Eu queria uma tese que me ajudasse a entender o Brasil. Mas na faculdade de arquitetura, eu comecei a escrever como louco sobre urbanização, sem saber para onde eu ia. Talvez seja um pouco caricatura, o jeito que a memória da gente... Mas eu tenho a impressão que eu tinha escrito 100 páginas e eu não sabia ainda sobre o que era. Mas naquele... Eu acho que quem me deu a tese, ele não sabe, provavelmente, foi o Paulo Singer. Paulo Singer estava fazendo livre docência... Eu falei isso para ele uma vez. Ele estava fazendo uma livre docência sobre a... Ou melhor, ele estava fazendo uma pesquisa para o professor Fernandes sobre cidades. A formação de São Paulo, a formação do Rio Recife. E ele passava, e ele estava como meu assistente. Eu tinha herdado ele. Ótimo, aliás. Ótimo. Não, mas ótimo mesmo. Usou o Mário Wagner, que era o meu catedrático. Tinha saído e deixado 2 assistentes. Lenina Pomerance e Paulo Singer. E... O Paulo me passava, tinha esse hábito, quando ele estava no Sebrae, nós estivemos juntos no Sebrae durante um tempo muito longo, mas aí ele não tinha esse hábito, mas ele ele passava cada capítulo que ele escrevia para o professor para mim. Eu lia esses capítulos. O que eu cito no meu trabalho, se vocês prestam atenção, são os manuscritos. Não é o livro que ele publica depois. Eu uso o manuscrito sobre Recife, sobre Porto Alegre, sobre São Paulo. Belo Horizonte ainda tinha um cara sobre Belo Horizonte, mas esse não me impressionou muito, não. Os três davam para me impressionar bastante. E ainda mais, eu tinha lido, Paulo Singer citava muito o Inácio Rangel. Não sei, não estou dizendo nesse livro, vai ver, ele cita nesse livro que ele publicou depois, Inácio Rangel. Mas o Inácio Rangel tinha a história dos 3 setores. Setor externo, setor de mercado externo, setor de mercado interno, eu não me lembro os nomes. E setor de subsistência, acho que foi o terceiro. E é pensar o país com esses 3 setores, que uma coisa que o Paulo fazia, eu também comecei a fazer. Só que cada um fazia do seu modo. E ler esses capítulos me deu a ideia da união de todo o processo que eu estava querendo analisar. Que era o que eu chamei de a formação, a unificação dos mercados internos. Os mercados internos eram resultado do crescimento de determinadas cidades estanques, isoladas uma das outras. E aí começa a se formar. Lembre-se que nessa época que se inaugura a Rio Bahia. E em vez de vir de Ita, do norte, começa a se vir pela Rio, como é que chama? De Pau de Arara. Quer dizer, a unificação dos mercados é uma das linhas, não é a única, é uma das linhas condutoras ali da análise. Eu peguei as 100 páginas e comecei a reescrever com essa ideia. O livro não tem essa marcha E eu escrevo um livro, o Desenvolvimento Econômico, que é basicamente, não é o único processo, mas é um dos processos focalizados, é a unificação dos mercados regionais. Porto Alegre é extremamente interessante e Recife é extremamente interessante, contrastado com São Paulo. E depois o projeto de estradas. E o aparecimento da indústria automobilística, que dá também uma bela unificação aí, porque que se está investindo tanto em estradas. Interessante que eu acho que esse processo econômico, processos claramente econômicos, que eu focalizo,
Eu sinto muito, eu só percebi isso conversando com o Paulo Cid. Eu conversei antes de apresentar a tese. Conversei com ele, porque todo o meu programa era um programa de economia, de história econômica. Eu tinha muita coisa que eu tinha de aprender ali para ensinar os alunos. Estavam uns 2 passos na frente deles. E eu, encontrando o Paulo, eu deixei a tese com ele para ler, e depois eu comentei. A sensação que eu tinha, falei para ele, era de que eu estava chupando tudo do Paulo Cid. Tirando, era um plágio. E ele não tinha visto a marca preponderante dos capítulos dele, que eu tinha escrito. O que eu tinha escrito era diferente. Por isso que hoje eu falaria, é um sociólogo querendo ser cientista social. E a formação é preponderante. E o uso que eu fiz de urbanização ali era muito marcado pela tentativa de fazer alguma coisa útil para os professores da FAO, para os urbanistas, né? E para os alunos da FAO. Olha, eu tinha mais coisa a falar aqui, eu vou deixar para falar, eu emendo, de alguma forma eu vou emendando. Eu posso dizer os tópicos que eu ia pegar um quarto momento, em que eu escrevo nos meados dos anos 70, e é o resultado de pesquisa ainda totalmente usando dados secundários. E manipulando, no sentido brasileiro, não no sentido, uma vez eu fiz uma palestra nos Estados Unidos, eu dizendo manipulation tem outro sentido. É fabricar. Mas de qualquer jeito, eu estava fazendo um tratamento meu das estatísticas que eram complicadas. Fazendo, criando índices diferentes, através de dados sobre artesanato e dados do censo industrial. Eu pegava eu tentava criar índices do que eles não mediam. Porque era só a partir de 5 operários e mais, qualquer coisa. Então, podia, através de comparação com outras fontes, saber o que está sendo omitido aí no censo industrial. E isso aí era, para mim, o desaparecimento do artesanato, rapidissimamente, com a unificação do mercado. Bem, eu ia tratar disso, o jeito que eu comecei a tratar, porque aí, muito menos entrevista, é o período militar, é muito mais, um pouco de observação, fazendo, andando por certas regiões, e lendo estudos de caso, muito. Eu escrevi sobre produção familiar em fazendas no capitalismo agrário. E a tese, claramente, é uma tese que é demitida pelo futuro. Eu acho que o que estava surgindo clarissimamente era um proletariado rural, mais puro vínculo monetário. O morador some, aquela história toda, que depois muita gente usou, focalizou esses processos de uma maneira muito mais competente. Mas eu tento fazer isso usando estatística. E escrevo um livrinho durante um período de 2, 3 meses que eu estive na Inglaterra, chamado do Latifúndio à Empresa, porque o artigo era só o Estado de São Paulo, saiu em 77. Não, então o artigo é posterior. O livro que eu escrevi é sobre 3, 4 regiões brasileiras, usando estatísticas de censo, estatísticas de vários tipos. E o quinto tópico que eu iria tratar, e esse eu acho que o tipo de... Tem uma constante nessas várias coisas aí, da metal leve até a coisa rural, a Cataguás. É sempre estudando o local em termos de forças que vêm de fora. Esse era mais ou menos um modelo. E nos últimos anos eu escrevi artigos, não fiz pesquisa. Mas o que eu tenho escrito é sempre
sobre o processo de globalização, depois muito hesitar sobre qual era o termo melhor. Eu acho que a literatura mundial venceu quem tinha restrições ao termo globalização. Esse ficou. E cidades globais é que ainda está competindo com cidades mundiais. Esse processo é um processo, agora clarissimamente processo não terminado, extremamente profundo, que entra em todas as partes, a meu ver, todos os campos específicos da estrutura social, etc. Sendo que o primeiro que me interessou foi a reestruturação política. Mas claramente é parte de alguma coisa muito mais ampla. E que agora eu vejo como uma nova divisão social do trabalho do capitalismo mundial. E como um fenômeno que é econômico, não é só econômico, apesar de isso eu focalizei mais, econômico, social e cultural. Mas basicamente, nessa onda que continua, aprofundando esse processo, basicamente, agora, no Brasil, isso não era visível, tanto que nós não tínhamos aberto as fronteiras, mas já estava acontecendo com a estruturação política, principalmente nas multinacionais brasileiras. E claramente apoiado na Revolução Digital. Não só, é uma revolução tecnológica, que a digital permeia todas. Como é que chama aquilo? Tecnologia. A nanotecnologia, a biotecnologia e puramente da telecomunicações. E o sistema produtivo. Uma nova base, com todas as grandes fases do capitalismo, uma nova base tecnológica. Só que essa é muito mais rápida. E essa revoluciona quase ao mesmo tempo o centro e a periferia. Quer dizer, aquela primeira ideia lá de que nós iríamos repetir o que acontece na periferia, não faz mais sentido. Quer dizer, eu estou... a história sobre reforma agrária é que naquele artigo, naquele livro, eu estou quase dizendo que a época da reforma agrária já passou. Porque nós temos o proletariado rural. E agora, a própria globalização repousa a reforma agrária. Não como questão, como o Zander Navarro escreve, eu concordo com ele, não sei se ele não mudou de ideia. Eu acho que não. Ele estava por aí, mas parece que estava por aí. O Zander fala que não é uma questão nacional. No sentido de que não permeia toda a economia e sociedade nacional brasileira. Mas permeia uma grande parte, uma populosa da sociedade brasileira. Então eu tenho a impressão que é reposta pela globalização. E sobre isso eu também já escrevi um pouquinho. O MST ganha o seu fôlego no momento que começa a haver a revolução tecnológica nos centros urbanos. Tira uma válvula de escape. A outra válvula de escape, que é o fechamento da fronteira, eu tinha escrito coisas lá pelos anos 80, está sendo fechada. Não no sentido que não haja espaço, no sentido de está toda a terra está sendo apropriada. Inclusive terra que não existe para ser apropriada. Mas isso vai nos desviar. Mas é uma coisa que eu gostaria de comentar. Que claramente a fabricação de instrumentos legais sobre terra que não existe. Por quê? Dizem, quer dizer, explicar isso é interessante. Uma das ideias que ocorre é que assim você tem uma base, um patrimônio para pegar dinheiro bancário. Fantástico. Mas eu não sei se vocês se lembram de uma vasta... lá na Amazônia, um pedaço enorme de terra, titulada no nome de não sei quem, agora eu não esqueci o nome, e que basicamente não existe. Agora, que a realidade dele apropriar dessa terra fictícia, produzir esses documentos legais, isso é real, não é fictício.
E é interessante isso. Mas de qualquer jeito, isso é sobre o fechamento da fronteira. Fechou sim. E de uma velocidade danada, e com conflitos muito mais amplos do que o fechamento da fronteira, quando ele começa a ocorrer no século XIX, por exemplo, no Vale do Paraíba. Eu não sei se vocês conhecem o livro do Stanley Stein, sobre Açores. Mostra que a origem de muitas das terras lá é o capitalismo da acumulação primitiva. Eu tinha feito minha ação, nas minhas anotações eu tinha colocado isso, porque quando eu estou falando da formação, eu quero justificar uma linha que nunca existiu na origem das coisas. Mas no tratamento dos tópicos que me caíram na mão, essa formação teve. E primeiro, qual é essa formação? Lá na formação de graduação, realmente está permeado por todas as disciplinas, de influências de todas as disciplinas sociais. Eu me surpreendi a peça quando eu descobri que naquela aula da Marisa pediu para eu falar sobre o de Ucrânia era tratado como antropólogo. Os antropólogos são sabores, escreveu as regras do método sociológico. Mas de qualquer forma, isso permeava, isso era parte da nossa formação. E junto com essa formação, a formação, uma ênfase empírica. Eu diria que esse ambiente na Escola de Sociologia Política, em Chicago, eu fui encontrar de novo no SEBRAE. E aí nós tínhamos discussões com economistas, cientistas políticos, sociólogos, filósofos e até matematógrafos. E realmente era rico. Eu adorava o que era chamado de mesão no SEBRAE. Pelo jeito, o meu sentimento não era compartilhado pelos mais jovens no SEBRAE. Me lembro uma vez o Carlos Estevam disse: você gosta do meu? Você é maluco. Eu gostava da Malhação.